Olá, aqui é o Eduardo Reis, terapeuta transpessoal do Espaço Plenamente de Assis, São Paulo. Eu vim trazer uma inspiração para vocês sobre o tema meditação e qualidade de vida, da redução do estresse ao autoconhecimento. No momento atual que a gente está vivendo, muitas pessoas têm procurado esse tema da meditação, do autoconhecimento, de uma busca mais espiritual da vida. E esse é um tema que muitas vezes entra em algumas questões que acabam limitando a prática das pessoas, Ah, mas será que meditação é para todo mundo? Não é? Eu não consigo meditar de jeito nenhum, porque uma vez eu tentei e não foi possível. Para vocês entenderem um pouco desse conceito ao redor da meditação, primeiro eu vou contar um pouquinho da minha história, de como eu entrei nesse caminho, para vocês compreenderem como qualquer pessoa de qualquer caminho que tenha, qualquer jornada que tenha vivido, que esteja vivendo, pode sim se conectar com a meditação e com a melhoria da qualidade de vida de alguma forma. O primeiro ponto, antes de eu entrar nessa minha história, é a gente deixar muito claro, a meditação, a prática da meditação em si, ela não é uma prática somente espiritual, Ela pode ser, ela tem alguns caminhos que indicam a meditação como uma prática terapêutica, ou seja, em busca do bem-estar, da melhoria da qualidade de vida, e, por outro lado, uma prática espiritual, ou seja, religiosa, vinculada a alguma tradição espiritual, como o budismo, que tem uma prática de meditação muito forte, o hinduísmo, as próprias orações dentro do cristianismo. Então, tudo isso envolve esse universo da meditação. E quando a gente está começando, a gente tem interesse por esse caminho, a tendência é a gente se perder um pouco. Então, a inspiração que eu quero trazer para você nesse momento é exatamente a clareza de como você pode começar de um modo muito simples e prático no teu dia a dia e não se perder como aconteceu comigo. Hoje, no momento em que eu estou gravando esse vídeo aqui para você, eu tenho 40 anos, mas aos 22 anos, eu vivi uma vida muito desregrada, muito desequilibrada, má alimentação, consumo de bebida alcoólica, trabalho em excesso, uma série de coisas que me levavam a um pico de estresse, solidão, e que jogava assim, minha qualidade de vida lá pro buraco mesmo, não acho outra expressão. Me sentia no fundo do poço. Uma trombose venosa cerebral, para ser mais claro, Eu falo AVC para as pessoas entenderem qual foi o problema de saúde que eu tive, que foi um momento de ruptura na minha vida. Depois daquele momento, que eu cheguei a ficar mais de 20 dias internado, em tratamento, precisei fazer um tratamento pós, essa internação muito longo, eu comecei a procurar temas relacionados à melhoria da minha atividade cerebral. Depois dessa situação, eu me sentia meio abobalhado, como se eu não tivesse mais atenção, não conseguisse mais lidar com as coisas simples do meu dia a dia. E eu sempre gostei muito da prática intelectual, de ler, de estudar. Então, eu percebia que todo esse universo que eu gostava demais estava muito distante da minha realidade naquele momento, após ter sofrido essa trombose cerebral. E aí, começando a pesquisar, a tentar entender um pouco mais do funcionamento do cérebro, tudo que eu pesquisava em relação ao cérebro falava de neuroplasticidade, da capacidade do cérebro se adaptar. E tudo que eu lia sobre neuroplasticidade me jogava para um caminho relacionado à meditação. Então eu comecei a entender um pouco desse universo do cérebro e comecei a estudar muito sobre meditação. Só que aí tinha um detalhe. Eu lia muito sobre meditação, comecei a entender de budismo, de hinduísmo, de uma série de coisas, mas eu não praticava absolutamente nada disso na minha vida. Eu simplesmente estudava, mas eu não sentava numa almofada para meditar, não fazia as práticas que aquele universo estava me apresentando. E só muito tempo depois, alguns anos depois, que eu resolvi realmente praticar a meditação, de sair do nível intelectual e trazer essa experiência para o corpo. Só que nesse momento, eu comecei a frequentar um templo budista,
uma linha do budismo que tinha aulas de meditação, específicas de meditação, e não no foco tão religioso. Só que, é claro, o universo é um universo muito interligado, interconectado. Então é claro que a base do budismo estava toda inserida nesse contexto. E foi aí que eu comecei a meditar. Só que isso me colocava numa confusão, porque como eu tinha lido muito sobre a visão científica da coisa, eu estava seguindo agora uma tradição espiritual, né, religiosa. E eu sentia que a coisa religiosa não era muito para mim. Então, eu me senti, nesse início da minha jornada na meditação, muito perdido mesmo. Em conflitos internos das minhas crenças e valores, do que eu pensava sobre a vida. E eu ainda não tinha essa clareza de que a meditação poderia ter tanto um caminho terapêutico quanto o espiritual religioso, né? E hoje, já dando um certo spoiler para você aqui, eu sinto que nós podemos fazer um caminho, e é isso que eu queria apresentar para vocês, em que a gente começa com a melhoria da nossa qualidade de vida, questão fisiológica mesmo, melhoria da respiração, da atenção plena, da concentração, e isso vai nos levando, né, conforme nós vamos evoluindo nessa prática, a um caminho de autoconhecimento e uma conexão mais espiritual com a vida, independente, isso é muito importante, independente da sua visão religiosa, de crença, se você é ateu, se você é cristão, se você é espírita, não importa. O que importa é que você pode trazer a prática da meditação para a sua vida, começando pelo teu bem-estar e chegando num ponto relacionado ao autoconhecimento e até mesmo chegando a uma visão mais ampla, mais profunda, mais conectada com o divino, né? O divino nesse sentido de tudo que nos transcende, que pode ir além de nós, tá? Então, naquele momento da minha história, eu me sentia muito perdido, e hoje, muitos anos depois, eu tenho essa clareza, essa consciência, que é o que eu gostaria de trazer para vocês. Então, por exemplo, vocês estão me vendo aqui, e vocês estão vendo que eu não sou um monge, eu não sou um religioso, eu não estou isolado numa caverna ou no pico do Himalaia, e sim, eu sou um praticante de meditação. E é importante dizer também que o praticante de meditação, ele não é um atleta da meditação. Ele é simplesmente uma pessoa que persiste, que busca fazer uma prática consistente e que aos poucos vai colhendo o resultado. O objetivo de meditar não é você simplesmente buscar o resultado, tá? Mas é trazer uma consistência na sua prática, e o resultado faz parte da jornada. Então, uma coisa que eu falo sempre, né, falo inclusive para os meus alunos, para as pessoas que eu atendo nas terapias, quando nós tratamos do assunto meditação, é que a meditação, ela não é um remédio, ela é um tratamento. Você pratica e sempre vai se melhorando, é um treinamento, né? Você sempre vai evoluindo na prática, tá? Tem dias que você senta para meditar e que não é legal, tem dias que você consegue uma conexão mais profunda consigo mesmo, né? E tá tudo certo, tá tudo bem. Eu não estou em busca do resultado, eu estou dando cada passo dentro de uma jornada. Então, para a gente começar, um ponto fundamental na prática da meditação é a sua própria conexão com o teu corpo, com o teu corpo físico mesmo. Quando nós falamos de meditação, nós costumamos relacionar também o que nós chamamos de 4 corpos: o corpo físico, o corpo emocional, o corpo mental e o corpo energético e espiritual. É claro, isso é tudo muito misturado, a gente separa assim de um modo para ficar um pouco mais claro, mais didático. Só que o foco inicial, a nossa âncora, o que a gente chama de âncora, está no nosso corpo físico. E a base, a âncora base para esse trabalho é a sua respiração. Então, agora nesse exato momento, a gente já pode fazer uma prática, vamos fazer um minutinho, simplesmente para você perceber. Eu convido você que está assistindo agora, então, a fechar os teus olhos um pouco. Pode fechar mesmo. Eu vou ficar aqui no vídeo, você não precisa olhar para os lados, não precisa se preocupar com as coisas externas. Simplesmente fecha os teus olhos. Busca trazer um alinhamento para o seu corpo.
em que você encontre uma postura que você consiga ficar imóvel, mas sem rigidez no seu corpo físico. Respira fundo algumas vezes, inspira profundo e solta o ar bem longo. Pode soltar assim umas 2, 3 vezes inicialmente pela boca. Quando você solta o ar, você relaxa, você permite o seu corpo se assentar e aos poucos você vai deixando a tua respiração somente nasal, só pelas narinas. Então inspira suave, profundo e exala suave, profundo, conectado, direcionando toda a sua atenção para o fluxo da sua respiração. Pode ser para o seu tórax, o peito enchendo, esvaziando. Pode ser para a entrada das suas narinas, o ar que entra, o ar que sai. E busca sempre fazer uma exalação mais longa e controlada do que a inspiração. Esse movimento simples já te ajuda a reduzir o estresse. No nível fisiológico, você ativa o sistema de descanso do seu corpo, da sua mente. Você acalma teus batimentos cardíacos. E se permite simplesmente respirar. Os pensamentos surgem, mas você volta a sua atenção para a respiração. Sustenta um pouco essa respiração. E agora, ainda de olhos fechados, volta a respirar com um pouco mais de profundidade, ampliando a consciência para o seu corpo todo, expandindo a sua atenção, sentindo o ambiente ao seu redor. E aos poucos, no seu tempo, você vai fazendo os movimentos que o seu corpo pede, bem conscientes, movimentando as mãos, os pés. E aí sim você pode ir abrindo os olhos, se conectando novamente aqui com a nossa conversa. Então, a ideia desse exercício simples é exatamente que você perceba como o simples ato de direcionar a atenção, a concentração para o nosso fluxo respiratório, para a consciência da respiração, já altera, já reduz a nossa carga de estresse. Se você se lembrar simplesmente, se você sair desse encontro aqui só com essa consciência, e você se lembrar várias vezes no seu dia de se conectar com a sua respiração, de se concentrar por alguns instantes na sua respiração, de modo que você observe o fluxo, esse fluxo respiratório com consciência, com presença, você já vai trazer grandes benefícios para o teu dia a dia, para a tua qualidade de vida. Uma coisa que acontece com a gente é que constantemente ou nós estamos presos no passado ou presos no futuro. Então nós entramos em ideias assim: aquela viagem que eu fiz para a praia foi super legal, foi muito boa, que saudade e tal. E aí eu fico preso a coisas que eu vivi no passado, não consigo viver o momento presente, né? E o oposto também, no futuro. Eu estou sempre planejando alguma coisa, eu estou sempre imaginando, e se? E se eu vivesse em tal lugar? E se eu ganhasse na loteria? Nós estamos sempre projetando para o passado ou o futuro, que são lugares que simplesmente não existem. Se a gente tiver essa consciência, muito muda no nosso dia a dia em relação à nossa qualidade de vida e o nosso modo de viver mesmo, de fazer as nossas escolhas cada vez mais conscientes. Inclusive esse é outro ponto fundamental da prática da meditação.
Quanto mais você medita, mais conectado você está com o momento presente, mais consciente do que você está vivendo no aqui e no agora, escolhas melhores você está fazendo em relação à tua vida. Então é por isso que se começa lá na busca pelo bem-estar, vem passando por uma experiência de autoconhecimento. Eu começo a me compreender melhor, eu começo a alterar as minhas escolhas, a elevar os meus pensamentos de uma maneira que interfere diretamente no meu mundo interno e no meu mundo externo. Então, um princípio básico da meditação é se concentrar no aqui e no agora, ampliar a nossa consciência do que a gente está vivendo nesse aqui e agora e fazer escolhas melhores durante o nosso dia a dia. Então essa é a grande transformação possibilitada pela meditação. Se eu compreendo que tudo que eu vivi no passado já não existe mais, eu vou me desprendendo emocionalmente daquelas experiências e vou fazendo novas escolhas a partir do hoje. Isso não significa que eu estou jogando fora o meu passado. Eu reconheço tudo que eu vivi, sei como isso contribuiu para mim e a partir do hoje eu faço escolhas nesse estado de presença, nesse estado de atenção plena e de consciência. E é importante destacar também que tudo o que nós fazemos pode ser feito a partir dessa consciência da meditação. Ou seja, eu não preciso estar sentado numa almofada com incenso, com mantras, com cristais, com roupa específica de meditação. Eu não preciso ser um praticante de yoga para meditar. Eu posso estar fazendo o almoço com uma atenção tão presente, tão plena, que eu entro no estado meditativo. Eu me conecto, eu pertenço ao mundo ao meu redor. Eu me sinto presente e íntegro, né? Então aqueles 4 corpos, eles estão todos no mesmo lugar. Eu estou presente de corpo, alma, espírito, mente, emoções. Então essa é a grande contribuição da meditação. Você pode agir com atenção plena, né? Eu vou fazer uma caminhada, eu vou prestar atenção na minha respiração, vou prestar atenção nos meus passos, vou prestar atenção nos pensamentos que estão passando por mim, nas emoções. E é essa conexão com o presente que permite que a gente reduza os nossos condicionamentos, que são a base da sustentação do estresse e dos padrões de ansiedade, me conectando com a presença. Me conecto com a presença. Tem um mestre, inclusive, Eckhart Tolle, que é um escritor famoso que escreveu o livro O Poder do Agora. Ele fala o seguinte, que na presença não existe sofrimento. Por quê? Porque eu não estou me remetendo às experiências de dor do passado ou com as projeções para o futuro. Então, quanto mais conectado eu estou com o momento presente, menos sofrimento. Ou seja, minha qualidade de vida eleva, meus pensamentos elevam, a qualidade das minhas emoções eleva. E aí sim, conforme eu vou praticando, eu me sinto transcendendo, pertencendo a algo maior, a essa consciência coletiva divina, né? Uma forte tendência também é que a partir do momento em que você começa a trazer essa consciência para o teu dia a dia, você começa a ir além de você. Você se sente tão pertencendo ao coletivo, aos espaços em que você está integrado, que a tua consciência começa a mudar. Consciência ecológica, consciência coletiva. Você sente mais necessidade de contribuir com os outros, de ir além de você mesmo, né? Então essa é a verdadeira contribuição das práticas de meditação. E lembrando, você não precisa estar sentado com as pernas cruzadas. Basta você parar aonde você está agora, se conectar, interiorizar um pouco, fechar teus olhos e direcionar a atenção para a tua respiração. Esse é o ponto básico, essa é a inspiração que eu quero trazer para você hoje. Você lembrando disso, a tua qualidade de vida já vai começar a melhorar imediatamente. Você vai começar a lembrar da sua respiração. É a única coisa que nós fazemos o tempo todo e nós esquecemos dela a todo momento, né? Nós conseguimos ficar até dias sem comer, mas sem respirar nós não ficamos. E por que a gente esquece dessa respiração, né? A respiração diz muito sobre nós, sobre os nossos padrões emocionais. Quando a nossa mente está muito agitada, provavelmente a nossa respiração está muito curta e acelerada.
Então é interessante, nesse processo de autoconhecimento e de autoobservação do seu físico, através da sua respiração, você se lembrar disso. Como eu estou respirando agora? Como é o meu padrão respiratório? Como eu faço para me conectar com a minha respiração de um modo que eu altere, que eu tenha a plena consciência de que eu sou o senhor das minhas escolhas e posso alterar tudo isso, né? Por exemplo, nós aprendemos que respirar fundo é trazer o ar aqui em cima. Só para a gente finalizar. Trazer o ar aqui em cima. Eu aprendi que eu respiro assim. Isso é respirar fundo. Porém, se eu estou num nível de estresse, é interessante que eu faça uma respiração mais abdominal, mais completa. Eu expando a minha respiração lá para o abdômen, ela sobe para as minhas costelas, depois ela vem para o alto do peito. Aí eu esvazio o alto do peito, volto às costelas e volto ao abdômen. Eu estou melhorando a oxigenação do meu corpo. Eu estou promovendo uma massagem nos meus órgãos internos com o uso completo do movimento do meu diafragma, né? A circulação sanguínea melhora, a oxigenação melhora, meus pensamentos acalmam, meus batimentos acalmam, aquilo que a gente já citou. Então, é interessante você se conectar com esse processo. E o ponto inicial que eu gostaria de deixar para você é isso. Lembre-se da sua respiração. Sabe aquela coisa que a gente fala, para e respira? É exatamente isso. Só que a diferença é que quando a gente faz isso, a gente simplesmente faz. Eu paro e respiro dessa maneira. Ou seja, é inconsciente. O convite aqui é para você trazer consciência para o que você está fazendo no momento presente. Atenção plena. Essa é a base da meditação. Você se concentrar mais e mais no que você está fazendo. Direcionar teu foco. Ter consciência, consciência, consciência cada vez mais, tá? Então essa é a inspiração que eu queria deixar para você nesse vídeo. E se você quiser saber mais sobre o nosso trabalho, dá uma visitadinha nos links que eu vou deixar aqui no final. Agradeço por você ter acompanhado até aqui e espero que a gente se veja em breve. Um abraço.